Muitos dos maiores momentos em nossas vidas são lembrados como momentos congelados no tempo. As tragédias e as grandes comemorações. E é tudo graças à capacidade singular da câmera fotográfica. É difícil imaginar como a ideia de guardar uma imagem da natureza numa câmera parecia mágica e impossível no início do século XIX. Mas três forças impulsionariam a invenção da câmera parada: desejo artístico, curiosidade científica e a esperança de lucros financeiros. E três homens muito diferentes disputariam uma corrida para inventar a fotografia. Hoje, em Maravilhas Modernas, luz capturada, a invenção da fotografia. Maravilhas Modernas. A primeira câmera. A câmera é muito comum hoje em dia. Há uma câmera em quase todos os lares americanos. Nem pensamos em como ela funciona. Apenas apontamos, focalizamos e apertamos um botão. Esta caixa maravilhosa traz um vasto mundo para nossas mãos. Mas a câmera não é um aparelho muito complicado. Ela funciona assim. Quando focalizamos uma imagem, a luz refletida da imagem passa pela lente, é invertida e forma uma imagem invertida no filme, no fundo da câmera. Levamos o filme para revelar, ele é mergulhado em produtos químicos e surge uma imagem negativa, de onde as fotos são impressas. Por mais estranho que pareça, uma câmera básica foi usada há quase 1000 anos atrás. No século XI, astrônomos usavam uma câmera para traçar o caminho das estrelas. A câmera deles era uma sala escura com um buraco em uma das paredes. On the wall opposite the hole, you would see projected upside down the very image of what was outside the window. And this discovery was called the camera obscura. The word camera means room. The word obscura in Italian means dark. Câmeras obscuras tornaram-se ferramentas populares para artistas. Visitantes de museus podem ficar surpresos ao saber que no século XVIII, muitos pintores famosos rascunharam suas obras com uma câmera obscura. Art began to call for, to demand that a way be invented, a way be devised, that the actual world, reality, could be recorded more faithfully than it had been recorded before. Mas o problema em desenhar com a ajuda da câmera obscura era que o traço do artista não era muito bom. O desenho não era bom. As câmeras refletiam perfeitamente a luz, mas seria ótimo se a imagem pudesse ser permanente. A invenção da fotografia necessitava mais que o desejo de um artista. Necessitava da curiosidade de um cientista. Falando claramente, a fotografia nunca seria possível sem a compreensão da reação química à luz. O inventor de Chalon-sur-Saône. Há mais de 3.000 anos, civilizações primitivas notaram que a luz escurecia os tecidos, mas eles não sabiam por quê. Séculos se passaram até que foi feita uma importante descoberta sobre a sensibilidade química à luz. Em 1700, Johann Heinrich Schultz trabalhava com cloreto de prata quando percebeu que as partículas de prata mudavam de cor quando expostas à luz do sol. And he would make little experiments, almost games for his friends, where he would take a flask and fill it full of this solution of chalk and silver chloride, and he'd put the stencil on the flask, hold it in the light for a while, then take the paper away, and the silver blackened, oxidized in relation to light. Embora não levasse adiante, a descoberta de Schultz tornou-se um princípio básico da fotografia. As ferramentas para se criar uma imagem agora eram conhecidas. O início do século XIX foi uma época de muitas invenções.
E no início da Revolução Industrial havia grandes corridas para se patentear e proteger as ideias. No centro da França, o modesto inventor daria uma enorme contribuição para a invenção da câmera fotográfica, embora ele estivesse tentando inventar algo muito diferente. Em uma vila francesa próxima a Paris, em 1816, Joseph Nicéphore Niepce estava interessado em refinar a arte da litografia, visando fazer cópias de obras de arte existentes. Mas ele precisava de desenhos para fazer as experiências, e ele não desenhava nem feijões. Ele decidiu fazer os desenhos com a ajuda da luz. Uma ideia muito mais difícil que refinar litografias. E de fato já havia desafiado muitas mentes antes da dele. Niepce construiu uma pequena câmera obscura com 3 centímetros de largura em cada lado. Ele conhecia as experiências de Schultz com a prata. Assim ele pregou um papel molhado com cloreto de prata no fundo de sua câmera. Ele ficou entusiasmado ao conseguir uma imagem no papel, mas os claros e escuros estavam invertidos e ele não fazia ideia de como obter uma imagem normal dele. 6 anos de tediosos experimentos se passaram na busca de um método melhor para se criar uma boa imagem. Em julho de 1822, Niepce encontrou uma solução. Ele sabia que os artistas usavam um composto de asfalto na litografia. Niepce passou asfalto em uma chapa em vez de prata. Colocou uma imagem translúcida na chapa e a expôs ao sol. Foi uma ideia radical e funcionou. Ele poderia copiar obras de arte. No verão de 1826 veio um triunfo ainda maior. Niepce conseguiu o que muitos homens haviam sonhado. Ele capturou a imagem refletida da luz. He used a crude camera obscura that he had, and he put the plate in the back of the camera obscura, stuck it out the window of his studio, and exposed it to the view out there for 8 hours. O resultado? O que muitos consideram a primeira fotografia do mundo. Uma visão da janela do sótão de sua casa de campo. Niepce chamou sua invenção de heliografia. Logo depois da descoberta, Niepce recebeu uma carta de um estranho em Paris que, para o horror de Niepce, sabia sobre suas experiências. O estranho queria saber sobre os segredos de Niepce para criar heliografias e dizia que ele também trabalhava em fazer imagens da luz. Niepce tinha medo que suas ideias fossem roubadas. Ele investigou e descobriu que o autor da carta que assinou Daguerre era um respeitado artista parisiense. Niepce escreveu uma resposta cortês, mas não revelou sua técnica. Logo após receber a carta, Niepce fez uma viagem a Londres. Em sua passagem por Paris, ele decidiu conhecer o estranho chamado Daguerre. Louis-Jacques Daguerre, além de artista, era um dos donos de uma famosa galeria chamada Diorama. The Diorama was like Grauman's Chinese Theater in Hollywood, a place that everybody knew about. It was a mecca for tourists. It was a cornucopia of money. It was highly profitable, and it made him famous. Os espectadores viam com assombro as imagens desenhadas transformando-se em outras paisagens através do efeito da luz em telas levemente pintadas. Daguerre usava a câmera obscura para obter a perspectiva correta em suas grandes pinturas. Ele comprou as lentes no mesmo óptico que vendeu lentes para Niepce. Foi o óptico que contou a Daguerre sobre as experiências de Niepce com a câmera. Eles finalmente se conheceram em janeiro de 1827. We know Daguerre to be a very charming man. I mean, part of the theatre world. He knew how to smooth palms and get his own way and so on. I think Niepce was quite impressed. Niepce foi para Londres, onde descobriu que um revés na fortuna da família quase o levou à falência. Ele ficou mais determinado a prosseguir com suas experiências com a câmera. Igualmente determinado estava Louis Daguerre, o artista parisiense. Niepce e Daguerre tornaram-se parceiros em uma corrida que resultou em grandeza para um e obscuridade para o outro. Você está assistindo. Os dois homens que competiram pela descoberta da fotografia tinham muitos contrastes. Niepce era modesto, educado e honesto. Daguerre era um showman e tinha poucos escrúpulos. Niepce tinha uma sólida formação científica, enquanto Daguerre tinha pouca educação formal. Mesmo assim, Daguerre estava obcecado pela ideia de fixar uma imagem numa câmera. Mas encontrava um obstáculo em sua ignorância em química e física. Quando soube das experiências de Niepce, Daguerre ficou ainda mais motivado em perseguir a mesma ideia.
Daguerre escreveu a Niepce vários bilhetes simpáticos após seu primeiro encontro em Paris. Ele falou de suas pesquisas em formar imagens em uma câmera. Daguerre, I think, had kind of fooled Niepce into thinking that he'd got a lot further with his experiments than he actually had. Ao final de 2 anos, em 1829, Niepce fez outra descoberta e enviou os resultados a Daguerre. Niepce havia conseguido fazer uma imagem de natureza morta em sua câmera. Ele falava que pretendia publicar seu trabalho. Daguerre acreditava que havia dinheiro envolvido e queria uma parte da torta. Ele pediu a Niepce para adiar a publicação até que o processo fosse aperfeiçoado. Ele também ofereceu sua colaboração e dizia ter lentes 3 vezes mais rápidas que as de Niepce. Isso se mostrou um grande exagero, mas Niepce foi convencido pelos argumentos de Daguerre. Ele concordou em não publicar suas descobertas. Parceria. Niepce estava agora com 64 anos de idade, cansado e empobrecido. Ele trabalhara sozinho por 30 anos e acreditava que não poderia avançar sem uma lente aperfeiçoada. Daguerre, ao contrário, estava com 42, no auge da vida, cheio de energia e confiante que a heliografia podia fazer tanto sucesso quanto o diorama. Seems to Niepce that it would be a good idea to hook up with this entrepreneurial younger man who was already quite a famous figure in Paris and who was well connected, that perhaps as a collaboration, this would be a better way to go than experimenting on his own. Daguerre foi até a casa de Niepce e os dois assinaram uma parceria de 10 anos. Mas nos 4 anos seguintes, trabalhando separadamente, nenhum deles fez uma nova descoberta. Então, em 1833, Niepce morreu de ataque cardíaco. Sua grande contribuição à fotografia permanece não publicada. Suas dívidas eram tantas que seu filho Isidore foi forçado a vender a propriedade da família. No entanto, Isidore herdou a parte de seu pai na parceria com Daguerre. 2 anos após a morte de Niepce, seu filho Isidore recebeu uma carta urgente de Daguerre. Finalmente, Daguerre havia feito uma descoberta revolucionária. Ele achou um novo método de obter uma imagem da câmera. Daguerre tratou quimicamente uma chapa de prata e colocou a chapa na câmera. Mas em vez de deixar a chapa ali até a imagem aparecer, ele atirou imediatamente e a aqueceu no vapor do mercúrio. Uma imagem logo se formou, uma imagem final. Foi uma descoberta sensacional que mudaria o rumo da fotografia. Embora não haja registros do que levou Daguerre a esta descoberta. We like to think that discoveries are done by geniuses who cry eureka, after a moment of flash of inspiration. But I think, in fact, the invention was a somewhat gradual one. Isidore Niepce correu para Paris. Daguerre fez o filho de Niepce assinar um novo contrato. Ele mudava o nome da firma de Niepce Daguerre para Daguerre-Niepce. Daguerre inherited all of the notebooks and research of his partner, and those notebooks were valuable and allowed Daguerre, who was himself an artist and not a scientist, to actually go ahead and successfully make a photograph as we know it today. Em seu estilo teatral, Daguerre anunciou publicamente sua descoberta. Mas o anúncio foi prematuro. Havia um grande problema. Ele poderia revelar uma imagem, mas não podia fazer a imagem permanente. Se ela fosse exposta à luz do sol, a imagem desapareceria. O cavalheiro do outro lado do canal. Daguerre ficaria perturbado se soubesse que não era o único homem próximo de uma solução desta grande charada. Na verdade, um inglês de 33 anos de idade chamado William Henry Fox Talbot estava trabalhando na mesma ideia. Na viagem de lua de mel de Talbot para o norte da Itália em 1832, ele tentou usar recursos para desenhar, incluindo a câmera obscura e outro instrumento chamado câmera lúcida, para capturar a beleza natural do lugar. A câmera lúcida refletia a imagem desejada para uma folha de papel. Talbot rascunhou o reflexo de seu hotel e do lago. And he looked at the drawings that he made, and because he was a smart man and essentially a pragmatic man, he said to himself, these drawings are terrible. These are terrible. It was a magical moment. And on that magical moment, he got an insight that wouldn't it be extraordinary to be able to make permanent the drawings that he was making with the camera lucida.
Sem conhecer o trabalho de Niepce e Daguerre, Talbot começou a experimentar com pequenas câmeras. We have to realize that Talbot wasn't just a kind of arbitrary tinkerer. This was a man who was probably as well educated as any man in Europe was at this time. Sua boa formação em química e ótica guiou suas experiências. Conhecendo a sensibilidade da prata à luz, Talbot trabalhou incansavelmente até fazer uma descoberta. Ele mergulhou o papel em uma solução salina, depois em nitrato de prata e expôs o papel com o objeto sobre ele ao sol. Talbot imediatamente conseguiu uma imagem no papel que chamou de umbrografia. Immediately he said, "I've discovered how to fix a shadow." Isn't that a wonderful phrase? He created a new art. Mas Talbot estava apenas começando. Em 1835, ele fez uma descoberta ainda mais importante. Em suas notas, ele escreveu que expunha um papel em sua pequena câmera por várias horas para se obter uma umbrografia ou imagem negativa. Os claros e escuros estavam invertidos. Ele colocou essa imagem em outro papel tratado quimicamente e expôs ao sol. E criou uma cópia. Os claros e escuros agora estavam normais. Era o que nós consideramos um positivo ou impresso. Seu primeiro impresso foi a janela de seu laboratório em sua cidade natal. Surpreendentemente, ele não percebeu a magnitude de sua descoberta. Talbot deixou de lado os cadernos que continham suas grandes invenções e voltou sua atenção para outros objetivos. Um passo a mais. A menos de 300 quilômetros de distância, Daguerre continuava a trabalhar obsessivamente em seu laboratório do outro lado do canal. Ele experimentava um produto químico após o outro em suas chapas de prata. Daguerre estava determinado a fixar a imagem na câmera, de modo que não desaparecesse. Ele ficava dias seguidos no laboratório, negligenciava seus negócios e sua família. Após mais 2 anos de luta, em 1837, Daguerre anunciou que havia descoberto solução. Daguerre mais uma vez chamou Isidore. Quando Isidore chegou em Paris, Daguerre anunciou sua descoberta. O método que havia descoberto era muito simples. Após obter uma imagem em uma chapa, Daguerre banhava a chapa numa solução salina que interrompia a reação química na imagem. Joseph Niepce, cujo trabalho foi fundamental para a descoberta de Daguerre, receberia apenas o crédito dos primeiros processos químicos. A magnífica invenção receberia apenas o nome de Daguerre. Ele chamou suas imagens de daguerreótipos. O filho de Niepce ficou furioso. Ele disse a um amigo: toda a conduta dele não passa de um grande e desprezível charlatanismo. Isidore achava que seu pai havia sido desrespeitado, mas Daguerre insistia que seu processo era diferente do de Niepce. No final, Isidore assinou o novo contrato concordando com todos os termos de Daguerre, na esperança de ter alguma compensação, caso se fizesse algum dinheiro. Daguerre levou suas incríveis descobertas à Academia Francesa de Ciências. A academia divulgou a descoberta de Daguerre, embora não em detalhes ao mundo, em janeiro de 1839. A corrida pela fama. Nos 4 anos anteriores, o inglês William Talbot não havia mais feito experiências com sua câmera. Sua mente estava longe das umbrografias quando ele leu sobre a invenção de Daguerre no London Times, 2 semanas após o anúncio da invenção. Talbot ficou chocado por Daguerre estar recebendo o crédito por um processo que Talbot acreditava ele mesmo ter descoberto. He immediately resurrected his old experiments, made a few new ones, and 2 weeks later, on January 25th of 1839, which is what I call the birthday of photography, Talbot made a presentation to a group of people, to a group mostly scientists, in London, where the first public exhibition of photographs was made. A contribuição de Talbot no desenvolvimento do processo do negativo e positivo foi fundamental para a fotografia atual. Mas essas contribuições não lhe trouxeram lucros financeiros, mas uma pequena recompensa e muitos problemas. Daguerre, por outro lado, ganhou muita fama. Por 8 meses, a França esperou impaciente para ouvir os detalhes da invenção de Daguerre. Em agosto de 1839, o esperado dia chegou. O salão da Academia Francesa superlotou. Pessoas se aglomeravam do lado de fora. Com grande festa, o processo fotográfico de Daguerre foi anunciado no salão. O público vibrou.
Em uma hora, os homens correram para lojas de produtos químicos para comprar materiais para tentar fazer daguerreótipos. O governo francês concedeu a Daguerre uma anuidade de 7.000 francos e para o filho de Niepce, Isidore, 5.000. O daguerreótipo rapidamente tornou-se muito popular. Daguerre e outro francês venderam com sucesso câmeras e materiais fotográficos. They printed handbooks and manuals describing how to make a daguerreotype, and these handbooks and manuals were translated into a dozen languages immediately, shipped around the world, and very quickly daguerreotypes were being made in practically every city that was itself also a trading port. O governo incentivou o Daguerre a continuar seu trabalho, mas ele sabia que sua maior realização já havia acontecido. Ele se retirou para uma pequena cidade próxima a Paris, onde cuidava de seu jardim. Daguerre morreu de ataque cardíaco em 1851. Ele tinha 64 anos. So Daguerre is the ancestor of one line of photography, which is instant photography, which is the Polaroid process and all processes like it. O mundo estava pronto para receber a invenção de Daguerre. A Gazeta da França disse que a fotografia iria revolucionar a arte do desenho, mas havia problemas. O tempo de exposição era extremamente demorado. O equipamento era grande e desajeitado. Os produtos químicos, nocivos. Grandes mentes tentavam achar as soluções, mas as melhoras vinham lentamente, como a invenção original. Você está Capturando o mundo. No primeiro ano da descoberta de Daguerre e Talbot, fotógrafos amadores começaram a levar seus equipamentos para os 4 cantos do mundo. A fotografia chegara de Atenas até o Egito. Lugares exóticos e distantes eram capturados e levados para casa. Mas a fotografia não era um passatempo para os fracos. Cada chapa de vidro usada na câmera de daguerreótipos pesava facilmente meio quilo, dependendo do tamanho. Produtos químicos em garrafas de vidro, tripés pesados e outros apetrechos tornavam o equipamento desajeitado e incômodo. Na França havia grande entusiasmo pela maravilhosa invenção de Daguerre, mas o público logo ficou desapontado com as limitações fotográficas dos retratos. Pinças metálicas de aparência cruel foram projetadas para manter a cabeça na posição. A pessoa devia ficar totalmente parada durante 15 minutos, normalmente diretamente sob a luz do sol, enquanto a foto era tirada. Uma revista satírica da época brincou com o processo. Quer tirar uma foto da sua mulher? Fixe a cabeça dela em um colar de ferro temporário para conseguir a imobilização. Aponte a lente da câmera para o rosto. Quando tirar o retrato, ele não representa sua mulher. É seu papagaio, vaso ou pior. As dificuldades de tirar fotos era apenas um dos empecilhos no início da fotografia. Se ela fosse revelada incorretamente, a imagem desapareceria. Papéis usados para impressão falhavam, os produtos químicos cheiravam mal e eram tóxicos. Mas havia dinheiro a se ganhar e a luta para se aperfeiçoar a invenção era muito forte. William Talbot voltou a fazer as pesquisas que havia abandonado 4 anos antes. Ele sabia que seu processo original era lento e imperfeito. Logo, ele conseguiu um importante aperfeiçoamento. Ao expor papel úmido e não seco na câmera por um pequeno tempo, ele pôde revelar uma imagem posteriormente através de um tratamento químico. O processo era mais rápido e a imagem muito mais precisa. Talbot chamou as fotografias feitas com esse processo de calótipos, belas imagens em grego. Sua mãe o aconselhou a chamá-las de talbótipos e as chamou assim até o dia em que morreu. Com seu processo químico mais rápido, Talbot podia fazer agora retratos. A fotografia de sua esposa Constance, em 1840, é um dos mais antigos calótipos existentes. Ela posou por apenas 5 minutos. Nas 2 décadas seguintes, Talbot continuou a aperfeiçoar a revelação e fixação de fotografias. Mas ele nunca obteve sucesso financeiro com suas invenções, embora ele tenha tentado proteger suas ideias. Talbot did the unusual. Instead of sharing with the world at large his discovery as a miracle that had been given by nature or by God, he patented the process. Ele ficou envolvido com várias ações legais pelo direito de uso de seus processos. Ele perdeu a maioria. No final da vida, Talbot desistiu totalmente da fotografia. Em 1877, ele morreu por colapso cardíaco. Em vários obituários, sua contribuição na invenção da fotografia quase não foi mencionada.
Of course, there was always rivalry between France and Britain about which of them had come up with the invention. But Talbot is widely recognized as the founding figure for the kind of photography we use today, paper-based, negative, positive photography. In that respect, Talbot is definitely the founding figure. Retratos. Quando os retratos se tornaram possíveis, sua demanda aumentou rapidamente e por uma grande variedade de pessoas. Por mais estranho que pareça, pedidos de retratos de membros da família mortos não eram incomum. A mortalidade no século XIX era muito alta, especialmente entre as crianças. Às vezes, os mortos eram retratados em cadeiras ou seus corpos colocados em posições naturais. Esta prática parou na virada do século, quando, por razões de saúde, Áustria e outros países proibiram as famílias de levarem crianças mortas para estúdios fotográficos. Nos Estados Unidos, os daguerreótipos eram muito populares. Em meados de 1850, elas estavam por toda a parte. Well, it's hard for 20th century people to realize quite how amazing it was to experience a daguerreotype for the first time, say in the 1840s. They came in these beautiful leather packages like a piece of jewelry. And in fact, when you opened up and you saw the image, which of course is on a silvered plate, it flashes at you like a beautiful jewel. Celebridades, juízes, pessoas comuns e presidentes. Todos faziam retratos. Em 1864, Abraham Lincoln posou para o retratista americano Matthew Brady. Muitos têm uma cópia desse retrato e a maioria não sabe. É um retrato na nota de $5. Assim que os retratos se tornaram possíveis, fotos eróticas se popularizaram. Assim como na pintura e na escultura, os fotógrafos imediatamente começaram a fazer fotos de nus, tanto com propósitos artísticos como pornográficos. Melhores métodos. De 1840 a 1860, o daguerreótipo teve uma trajetória gloriosa. Mas por volta de 1865 estava superado. Suas chapas eram tão frágeis que tinham que ser colocadas sob o vidro para protegê-lo de impressões digitais ou da oxidação. Daguerreótipos não permitiam boas cópias e um retrato com um profissional capacitado poderia custar até $1000 nos valores atuais. Mas principalmente surgiu algo para tomar seu lugar. Frederick Scott Archer, um escultor inglês, fez uma melhora tão significante para a fotografia que a maioria dos fotógrafos trocou o daguerreótipo e o calótipo por ela. Archer a chamou de colódio. Ele cobriu uma chapa de vidro com um composto de piroxilina e éter. Cópias ilimitadas podiam ser feitas a partir do vidro e as imagens eram perfeitas. O colódio dominou até 1880, quando foi substituído por chapas secas. Mas apesar das melhoras, a fotografia continuava a ser um passatempo difícil. The early chemistry was, for the most part, fairly toxic. People became ill, deranged, and otherwise sick from constant exposure to different kind of photographic processes and fumes. Avanços revolucionários só viriam com visionários que aperfeiçoaram a câmera em si. Um jovem teve essa visão e foi o responsável pelo protótipo do que chamamos de câmera atualmente. Uma ratoeira melhor. A fotografia não foi uma invenção que nasceu perfeita, mas na sua segunda década, muitos curiosos haviam aperfeiçoado o processo. Os tempos de exposição eram menores, as lentes mais rápidas. Nos 20 anos seguintes, mudanças ainda maiores surgiram e permitiram que a câmera fosse usada de maneira surpreendente. From the moment that the photograph was invented, the very fact of seeing that small image on a piece of silver was an enormous incentive to try to find ways to expand it even further. How do we make it bigger? How do we make multiples? How do we eventually get to a faster film so that we can stop action? As câmeras foram projetadas em várias formas e configurações. Algumas usavam tanto o daguerreótipo quanto o calótipo. Outras tinham sanfonas para que a imagem pudesse ser focalizada em várias distâncias.
As câmeras de estúdio variavam no tamanho, de pequenas a maiores que um homem. Câmeras estereoscópicas tornaram-se muito populares. Imagens duplas vistas por um estereoscópio eram fundidas em uma, dando a ilusão de tridimensionalidade. Muitos inventores concentraram-se em formas de tornar a fotografia mais lucrativa. André Desder, um parisiense, projetou uma engenhosa câmera em 1854 que permitia que até 8 imagens ou negativos fossem registrados em uma chapa. Ele a chamou de cartões de visita. Eles eram muito populares e baratos para se fazer. Fotografias de pessoas famosas, como a princesa Alexandra de Gales, vendiam como água. Crônica de guerra. Na segunda década da fotografia, um vasto mundo era capturado pelas câmeras. Mas um assunto não havia sido explorado: o cenário de guerra. Em 1855, a Guerra da Crimeia estava em andamento na costa norte do Mar Negro. Roger Fenton, um advogado que se tornara fotógrafo, partiu para o porto de Balaclava com 36 caixas de material fotográfico, pesando milhares de quilos. Suas chapas eram tão lentas que ele só podia fotografar antes ou depois da batalha. Ele revelava suas fotos num enorme calor, em uma carruagem que ele havia transformado em uma sala escura. Suas fotografias de guerra chocaram as pessoas. Poucos anos depois, os americanos teriam a mesma dose de realidade. Do campo de batalha de Gettysburg até Cold Harbor, Fredericksburg a Chancellorsville, Matthew Brady, outro fotógrafo, levava pesadas carroças com equipamentos fotográficos para perto das linhas de batalha. E às vezes, inadvertidamente, para dentro da batalha. Suas fotos registraram com grande eloquência os mortos, os moribundos e todos os rostos da Guerra Civil Americana. A aposta de $20 mil. Na década seguinte à Guerra Civil, a invenção de chapas secas e a invenção de obturadores mecânicos finalmente permitiram aos fotógrafos registrarem movimentos. Isso foi muito lucrativo para Leland Stanford. Stanford, ex-governador da Califórnia e fã de corridas de cavalo, fez uma aposta de $20 mil como um amigo em 1873 que as 4 patas do cavalo saíam do solo ao mesmo tempo em um galope, mas não da forma retratada por artistas. Stamper recorreu a uma câmera para provar sua teoria. Ele contratou Edward Muybridge, um fotógrafo britânico morando em São Francisco, para resolver a questão. Motivado por sua fascinação por fotografias de movimentos, ele inventou um rápido obturador mecânico. Em 1877, Muybridge alinhou 24 câmeras com pequena distância entre elas numa pista na fazenda de Leland, em Palo Alto, Califórnia. Each camera shutter mechanism was controlled by a string. And as the horse went down the track, it broke the string and clicked the shutter, and you got an image of the horse in that particular position. As fotografias mostraram, sem dúvida alguma, que as patas dos cavalos saíam do chão ao mesmo tempo no galope. Stanford ganhou a aposta. As fotos de Muybridge de ação progressiva deram um novo rumo para a fotografia, assim como as ideias de um jovem em Nova York. O jovem curioso de Nova York adotou a fotografia como passatempo em 1870. O nome dele era George Eastman. O pai de Eastman morreu quando o rapaz tinha 14 anos e a pobreza o forçou a começar a trabalhar. Eastman adorava mexer nas coisas. Aos 20 anos, sua rotina era trabalhar no banco durante o dia e em seu laboratório de fotografia à noite. Ele estava determinado a inventar uma emulsão gelatinosa para chapas secas, que ele achava mais prática que os produtos químicos utilizados. Após alguns meses de experiências, ele descobriu uma emulsão trabalhável. Ele projetou uma máquina aplicadora para colocá-la na chapa. Eastman retirou o dinheiro de suas economias e foi para a Inglaterra, onde ele requisitou patentes para a emulsão e para a máquina aplicadora. A emulsão vendeu razoavelmente, mas o mais importante é que Eastman estava construindo uma reputação de confiabilidade. Essa reputação seria importante quando ele perseguisse um novo objetivo: projetar uma base flexível para substituir a chapa fotográfica. Em 1884, após 2 anos de experiências constantes, Eastman começou a vender uma base de papel que ele chamou de filme. Ele também projetou um suporte para rodar o filme. O peso e a flexibilidade dos filmes eram maravilhosos, mas a revelação era delicada, pois a emulsão deveria ser cuidadosamente removida da base. As vendas foram modestas.
Eastman continuou a desenvolver novas ideias e a vendê-las. Em 1888, ele viajou novamente para a Inglaterra para patentear um nome no qual vinha pensando há algum tempo. He was trying to find a name that was incredibly memorable, that you couldn't forget, you couldn't confuse it with anything else, that would satisfy all patent laws in a variety of different countries, and which he himself said, because of the two consonants, Kodak, it sounded like the click of a camera shutter, so that it would always remind you of, in fact, what the company was associated with. O primeiro produto que Eastman lançou sob o nome de Kodak mudaria a história da fotografia. Era uma câmera com metade do tamanho de uma caixa de sapatos, 600 gramas de peso. Não era a primeira câmera pequena. Câmeras menores foram criadas por várias empresas a partir de 1880. Mas Eastman incluiu algo genial. Um rolo de filme de 50 pés, capaz de gravar 100 fotos. Com o filme carregado, a câmera custava $25. Mas o golpe genial de Eastman foi que por $10 sua empresa revelaria o filme, recarregaria a câmera e devolveria a câmera e as fotos para o cliente. He marketed this whole process under the slogan, "You press the button, we do the rest." And this was his, way he revolutionized the whole business, because the most unskilled amateur could now take photographs. A câmera Kodak começou a ser comercializada em julho de 1888. Em 6 meses, para o espanto de Eastman, ele havia vendido 2.500 e aberto o caminho para o futuro da fotografia. No século seguinte, as câmeras Kodak seriam vendidas em todos os formatos, tamanhos e cores imagináveis. Uma câmera para criança chamada Brownie, uma câmera para as mulheres incluía batom. A empresa de Eastman alcançava todas as áreas da fotografia amadora e profissional. Kodak tornou-se sinônimo de materiais fotográficos. Isso persiste até hoje. A verdadeira genialidade de Eastman está na sua habilidade comercial. Suas campanhas publicitárias eram brilhantes. His advertising constantly played on ideas of memory and desire and loss. The idea that if one didn't take a photograph, one would lose this memory, and with it, your entire child's childhood, if you like. Os feitos pioneiros de Eastman na fotografia foram estendidos a outras mídias. Seu trabalho com filmes também foi responsável por uma invenção em outro campo, o filme cinematográfico. Novas lentes, novas câmeras e um novo século traria grandes mudanças no modo como as pessoas usavam a fotografia. Mas um grande desapontamento permanecia. Como transformar um mundo em preto e branco em colorido? Você, Maravilhas Modernas. Fotografia como arte. No final do século XIX, a evolução da câmera e dos processos químicos permitiram à fotografia chegar às ciências e aos negócios. Trabalho policial, raios-x e noticiários eram apenas alguns dos seus usos. As pessoas viam a utilidade da fotografia, mas poucos a aceitavam como arte. Na verdade, a maioria dos fotógrafos pioneiros não se consideravam artistas. Mas uns poucos visionários, como Julia Margaret Cameron, levaram a fotografia para um nível mais alto. Em 1860, Cameron criava retratos artísticos. Ela usava uma iluminação dramática e tirava ideias dos clássicos. Ela transformou uma despensa em um quarto escuro e fez fotos dramatizadas de seus amigos. Entre os retratados estava o cientista Darwin, o poeta Tennyson e Alice, que quando criança havia inspirado o conto de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. She is one of the greatest of geniuses in the 19th century and in the whole history of photography. Suas fotos foram marcadas por críticas. Ela nunca lucrou com elas e seu trabalho permaneceu na obscuridade por muitos anos após sua morte. As fotografias não tinham espaço nas galerias de arte antes do século XX. Sua aceitação foi devida, em grande parte, a Alfred Stieglitz, um fotógrafo colecionador e crítico. Stieglitz abriu sua pequena galeria em Nova York em 1905. Por 30 anos, ele exibiu fotografias lado a lado com grandes obras de arte contemporâneas. Stieglitz believed profoundly that a photograph could be as important a work of art as any painting or any sculpture that he had ever seen. Fica claro pelos trabalhos de Degas, Delacroix e outros pintores da virada do século que eles buscaram inspiração nas fotografias.
A ideia de fotografia como arte cresceu lentamente, mas em 1880 a câmera havia se tornado uma poderosa ferramenta política e social nas mãos de alguns documentaristas. Os desabrigados e imigrantes eram temas de Jacob Wyss, um fotógrafo de Nova York na última década do século, e de Louis Hines na década seguinte. As fotos de Hines de crianças trabalhando ajudou na aprovação de leis sobre o trabalho infantil. Nas estradas empoeiradas do meio-oeste, nos campos do oeste, Dorothea Lange, Walker Evans e outros fotógrafos do governo registraram a vida difícil agravada pela seca e pobreza durante a Grande Depressão. Em cores. Nos primeiros 50 anos, a câmera foi muito limitada por problemas com a iluminação. A invenção do flash mudou tudo isso em 1887. Mas não sem riscos. Ele também colocava fogo nos cabelos das pessoas, deixava muita fumaça e às vezes explodia. A lâmpada de flash só começou a ser usada na década de 30, melhorando um pouco as coisas. Com todas as grandes melhoras na fotografia, por que o uso da cor ainda era tão difícil? O conceito de que todas as cores podiam ser geradas a partir de 3 cores primárias foi demonstrado por James Clerk Maxwell em 1861. The problem was, of course, how to find a way to capture these 3 primary or secondary colors on a piece of film. 2 irmãos parisienses, Claude e Louis Lumière, fizeram uma grande descoberta em 1904. Eles tingiram porções separadas de minúsculas partículas de amido de batata nas 3 cores primárias. Eles combinaram as diferentes partículas em um filme. As partículas agem como filtros em miniatura. O filme deles gerava cores magníficas, mas era caro e tinha sensibilidade limitada à luz. Apenas alguns fotógrafos profissionais os usavam. O Departamento de Pesquisas de Eastman estudou fotografias coloridas por 2 décadas sem muito sucesso. Mas a invenção do filme de 35mm para a fotografia e para o cinema provocaria um estouro na companhia. Eles tinham de ganhar dinheiro. I think it was a major kind of engineering task to figure out how to do it, and certainly the incentive of 35mm, I think, is what forced the companies, forced Kodak, to find a way to make color practical. A Kodak comercializou um filme para slides de 35mm em 1932, mas Eastman não viveu para ver. Em 1931, Eastman completou 78 anos. Ele estava muito mais rico que jamais sonhou. Era amigo dos poderosos e famosos, um homem de gostos contraditórios. Ele gostava de caçadas e de jantares refinados, de acampar e de música clássica. No aniversário de 78 anos, foi dada uma festa em sua casa. Logo após os convidados se retirarem, seu secretário ouviu um tiro e correu para ver. Eastman havia se matado com um tiro na cabeça. O pai da fotografia moderna deixou um bilhete dizendo apenas: "Meu trabalho acabou. Por que esperar?" Luz polarizada. Em 2 décadas, um jovem tão perspicaz em seus negócios quanto George Eastman, tão visionário quanto Henry Ford, levaria a fotografia ao seu início. Edwin Land, calouro de Harvard na década de 20, estava andando pela Broadway durante um intervalo de aula. As luzes dos painéis o ofuscavam, assim como as luzes dos carros que rodam. Então ele teve uma ideia que mudaria sua vida. E se existisse um filtro que cortasse o brilho dos faróis? Imediatamente ele tirou uma licença de Harvard. Ele trabalhou intensamente por 3 anos em Nova York. Finalmente ele atingiu seus objetivos. Foi capaz de fazer um material artificial que permitia que raios de luz em apenas uma direção passem por ele. Um fenômeno chamado polarização. O resultado, fim dos ofuscamentos. A Kodak imediatamente viu o potencial do material como um filtro para câmeras. Em 1934, a Kodak assinou um contrato com Land. Ele estava nos negócios. Land não estava pensando nas câmeras quando fez a descoberta. Mesmo assim, ele abriu caminho para uma incrível descoberta na fotografia. Uma descoberta que ele mesmo fez 1 década depois. A grande invenção de Land surgiu para ele da mesma forma que sua descoberta original. Land viajava com a família para Santa Fé, Novo México, em 1944, quando sua filha de 3 anos perguntou:
Por que tinha de esperar para ver a foto que tiraram dela? Naquele momento, ele visualizou os elementos necessários para se fazer uma câmera que pudesse fazer uma fotografia quase instantânea. Ele percebeu que seu trabalho com plásticos e polarizadores lhe dariam base para a invenção da fotografia de revelação instantânea. Mas foram precisos 3 anos de pesquisa para que a ideia se transformasse em um protótipo. O filme de Land consiste de uma camada negativa e outra positiva, com produtos químicos entre elas. Quando o fotógrafo puxa o filme exposto para fora da câmera, os produtos químicos se espalham pelas 2 camadas, processando e revelando o filme em minutos. Em 1948, a primeira câmera de Land foi vendida por $89 em Boston. Mais de 5 milhões foram vendidas no primeiro ano. Hoje, as câmeras Polaroid são populares no mundo todo. Por mais estranho que pareça, fotos Polaroid que são um positivo direto são as equivalentes modernas dos daguerreótipos. A história da câmera completou o círculo. A primeira foto levou 8 horas para ser tirada. Hoje, uma foto leva uma fração de segundo. Nós usamos a fotografia para atingir todas as fronteiras científicas. It's hard to imagine at this point in time a world without photography. I think it's changed the entire human consciousness of the way that we look at and perceive and deal with the real world. A visão de tantos séculos de capturar a imagem refletida da luz é tão mágica hoje quanto era na época. É possível devido a uma invenção simples, mas engenhosa: a câmera.